Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Senhora Secretária de Estado da Mobilidade, vamos iniciar os nossos trabalhos. O que nos traz aqui hoje é uma consequência de um requerimento aprovado na Comissão por iniciativa do Partido Socialista para audição exatamente da Senhora Secretária de Estado, que aqui se encontra. E o tema são os atrasos nas obras do metro de Lisboa e possíveis alterações ao projeto. Portanto, é isto que nos traz aqui hoje e é exatamente sobre esse assunto que vamos tratar, em que, de acordo com o nosso modelo, os grupos parlamentares colocarão as questões e a Senhora Secretária de Estado irá responder às questões colocadas. Quem inicia a primeira ronda, portanto, temos duas rondas. Todos têm o conhecimento da grelha e quem inicia é o partido requerente, que é o Partido Socialista. Pelas folhas dispostas, presumo que é o Sr. Deputado André Pinotes Batista e que vai dispor de 6 minutos mais um de bónus. Portanto, 7 minutos e são esses 7 minutos que o Sr. Deputado tem para usar e colocar as questões. Sr. Deputado André Pinotes Batista, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os colegas e cumprimentar em particular a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, deixando desde logo uma nota prévia. Para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Assembleia da República cumpre o seu papel quando fiscaliza situações agudas e difíceis, mas também o cumpre quando tem a oportunidade de dialogar com os titulares de cargo público, nomeadamente os membros do Governo, relativamente a matérias de especial complexidade, sobre as quais esperamos ter um conjunto de informações que nos permitir melhor a nós e aos nossos cidadãos um conjunto de processos, sendo evidentemente nesta audição a questão das obras e dos seus calendários, a questão primordial, não deixarei de colocar uma outra questão também relevante. Com 166 milhões de passageiros, 150 mil títulos mensais, 1.500 trabalhadores, 46 estações, 44,5 quilómetros e 333 carruagens na contabilidade presente, não há dúvida da importância que o metro desempenha na coesão da área metropolitana de Lisboa, na descarbonização do nosso sistema, sendo, aliás, este módulo um dos módulos mais seguros, mais eficazes e que menos constrangimentos tem na sua operação. Não obstante, no momento da edificação de infraestruturas, pela sua natureza, o mesmo tipo de restrições que não acontecem no funcionamento normal têm impactos grandes na medida em que a natureza das obras é ela própria impactante. O metro é fundamental para os lisboetas, para os cidadãos da área metropolitana de Lisboa, para os portugueses em geral, para a nossa economia, na dimensão em que para o turismo ele tem também um grande impacto e, nesta medida, estas novas ligações que estão a ser estudadas são nevrálgicas. É um processo que envolve verbas do PRR e ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência, com calendários, metas e objetivos definidos até dezembro de 2026, e que requerem negociação com as instâncias europeias, bem como verbas do Orçamento de Estado. Nesta medida, tivemos presente aquilo que foram as declarações do Sr. Ministro Manuel Castro Almeida, em que indicou que os atrasos que existiam eram de tal magnitude que seria impossível recuperar o atraso e levantou sérias dúvidas sobre o cumprimento dos prazos de projetos e execuções dos fundos alocados, matéria sobre a qual temos, aliás, que a questionar, no sentido de perceber se pode densificar o que é que o Sr. Ministro Castro Almeida quis dizer, qual é a posição do Governo relativamente a estes atrasos, do que é que eles tratam e como é que eles podem ser superados. Mas, em nome também da transparência que queremos manter entre a Assembleia da República, a oposição e o Governo, é importante perceber qual é a real dimensão destes problemas, em concreto o que é que eles representam e depois algumas questões que são nevrálgicas. Qual é o estado atual das obras? Dentro daquilo que está a acontecer, o que é que nos pode dizer? Que atrasos são estes e que motivos têm? Que medidas estão a ser implementadas ou estudadas pelo Governo que Vossa Excelência integra, no sentido de mitigar estas palavras que são preocupantes do Sr. Ministro? Que eventuais alterações, e eu insisto nesta dimensão, porque vale a pena recordar o processo pelo qual chegamos até aqui, que eventuais alterações se pretende incluir no projeto por necessidade destes atrasos ou outras? É muito importante que nos recordemos que, no decurso deste processo,
ele ficou marcado por uma grandíssima intervenção parlamentar, em que os presidentes de Câmara foram aqui chamados em legislaturas anteriores, tiveram a oportunidade de dialogar, instalou-se uma polémica sobre a natureza da linha, se seria circular, se não seria. Aqui uma palavra de simpatia ao deputado Carlos Silva do PSD, das anteriores legislaturas, que se indignava muito com aquilo a que chamava uma linha carrossel. Estávamos longe de imaginar que isto geraria um conflito entre o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, o seu Presidente de Junta e o atual Primeiro-Ministro sobre laços e alternâncias de laços, e portanto tenho também que questionar se no fim deste processo a sua visão do ponto de vista técnico e político, uma vez que o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz fez depender de um estudo que suponho que Vossa Excelência possa partilhar alguma informação, se a linha vai funcionar sobre a forma de laço, sobre a forma alternada, ambas as duas, e portanto é uma boa oportunidade hoje para podermos esclarecer também essa dimensão, mas recordar que todo esse processo foi um processo bastante participado e portanto a audição que hoje aqui temos é também nevrálgica deste ponto de vista de esclarecer. É também importante questionar uma outra dimensão, sem fugir daquilo que é o objeto da nossa audição, e que tem a ver com o facto de o material circulante estar a ser renovado. O Sr. Ministro Miguel Pinto Luz disse, aliás, ser o maior investimento dos últimos 24 anos, declaração que os eleitos do Partido Socialista colhem com muita simpatia e reconhecem a razão e a verdade das palavras do Sr. Ministro, que teve a oportunidade de, a 16/9, ir por simpatia, direi, visitar a primeira das carruagens, a primeira das composições que chegou, e eu queria lhe perguntar se é expectável que em 2025, como estava previsto, entrem em circulação todas as outras, destas primeiras 14 triplas, e relativamente, aliás, destas primeiras 14, e relativamente ao concurso público internacional que foi lançado, relativamente às outras 72, com capacidade de ser expandido, como é que está a decorrer esse processo? Finalizaria esta intervenção dizendo o seguinte: Sr. Secretário de Estado, nós temos aqui uma empresa por si tutelada da maior importância e que está a ter um investimento muito grande, que foi lançado pelo Partido Socialista e que nos parece que é para ter continuidade. Perguntava-lhe se acompanha esta minha última reflexão e quais são os maiores desafios que vê para o metro com estas mudanças infraestruturais e também com estas que têm a ver com o material circulante, sendo esta peça nevrálgica no todo da mobilidade da área metropolitana de Lisboa, com um conjunto de anúncios que foram feitos relativos a aeroportos, com um conjunto que foram feitos relativamente a terceiras travessias, com um conjunto de anúncios que foram feitos, por exemplo, agora em Braga. O Sr. Primeiro-Ministro lembrou-se da área metropolitana e fez um anúncio que nenhum Presidente de Câmara da área metropolitana sabia que ia ser feito, nem é por ter sido em Braga, porque nenhum deles tinha conhecimento, mas toda esta rede de oeste a oriente de Lisboa, das duas margens de uma cidade metropolitana mais coesa, é muito importante perceber o papel do metro e foi neste sentido que a chamamos cá, desejando também que seja uma sessão esclarecedora para ambos. Muito obrigado. Terminou, Sr. Deputado, e agora é a vez da Sra. Secretária de Estado responder exatamente às questões. Sra. Secretária de Estado, tem 7 minutos. Faz favor. Sr. Presidente da Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação, senhoras e senhores deputados, permitam que leia aqui a minha intervenção inicial no sentido de acautelar que nada fica esquecido versus uma conversa solta que iremos na pergunta-resposta com certeza. Esta audição não podia ser mais útil e pertinente, até pelas palavras do Sr. Deputado André Pinotes Batista, para fazer um ponto de situação dos trabalhos do Metropolitano de Lisboa, à data da tomada de posse deste Governo e das medidas que posteriormente estamos a tomar. Antes de iniciar este ponto de situação, permitam-me aqui uma nota prévia sobre a premissa estratégica, digamos assim, do nosso Ministério. 1. Não há reversões. 2. Não há utilização política dos dossiês. Todos os projetos que recebemos nesta pasta de transição são para executar. Repito, todos os projetos que recebemos nesta pasta de transição são para executar. Sempre conscientes que somos eleitos para defender os interesses dos cidadãos com exigência. Dito isto, as notícias não são boas, mas também não são propriamente uma novidade para as senhoras e para os senhores deputados. E não tencionamos fazer política com o assunto, mas à data da tomada de posse deste Governo, os atrasos verificados nas obras são um desafio para o cumprimento do calendário de financiamento comunitário e esta é uma realidade.
Farei uma exposição mais detalhada, linha a linha, mas os temas que os senhores deputados do PS, no seu requerimento, solicitavam, tinham que ver com 3 pontos fundamentais: os atrasos das obras, os financiamentos europeus e as derrapagens financeiras. Os 3 estão, obviamente, interligados. Para além do investimento em material circulante, como muito bem referiu, e os sistemas de sinalização, que não são atualizados há 40 anos e estão neste momento a acontecer, e, portanto, é uma obra vinda do governo do Partido Socialista, e bem, é uma obra absolutamente necessária, estão também em curso as 3 grandes obras: linha amarela e verde, designada de linha circular, a linha vermelha e a criação de uma nova linha, a linha violeta. Estas 3 obras somam 17 quilómetros e vão construir 23 novas estações. Portanto, são 17 quilómetros a acrescentar a uma rede de 44,5 e 23 novas estações a acrescentar às atuais 56. E estamos a falar de um investimento total de 1.200 milhões de euros. Os atrasos nos prazos de concretização nestas 3 linhas variam entre os 18 e os 30 meses. E os desvios orçamentais estão calculados aproximadamente em 500 milhões de euros, com o risco de comprometer fontes de financiamento comunitário se nada fosse feito. Senhoras e senhores deputados, agora de forma objetiva e linha a linha. Linha circular. Linha circular, como disse, é o prolongamento entre a linha verde e a linha amarela, portanto, do Rato ao Cais de Sodré. Foi aprovada em Conselho de Ministros em dezembro de 2018, com uma previsão de término em dezembro de 2023 e um custo de 210 milhões de euros. Esta linha teve 4 revisões. A primeira, aprovada em Conselho de Ministros de junho de 2021, com uma autorização do aumento de despesa dos 210 milhões que acabei de referir para 240,2 milhões de euros, e a conclusão dos trabalhos passou do ano de 2023 para o ano de 2024, portanto, um ajustamento de 12 meses. A segunda revisão, aprovada em Conselho de Ministros de dezembro de 2022, autorizou um aumento de despesa dos 240,2 milhões de euros para 331,4 milhões de euros, mantendo a conclusão da empreitada para 2024. Uma terceira revisão, aprovada em Conselho de Ministros em julho de 2023, apesar de ter mantido o valor do investimento, portanto, os 331,4 milhões de euros, contudo, alterou a data de términos dos trabalhos para o último trimestre de 2025. E a quarta e última revisão foi feita em junho, este junho já. A empresa informa que era necessário fazer uma atualização à data de término da linha circular para o segundo trimestre de 2026. A empreitada da linha circular foi dividida em 4 lotes. Neste momento estão concluídos o lote 1 e 3. O lote 2 está em curso e em fase de finalização para o terceiro trimestre de 2025 e o lote 4 aguarda um parecer favorável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para a finalização e tem uma finalização prevista no segundo trimestre de 2026. Estamos a falar de uma obra cujas fontes de financiamento é o POCUR, em 103 milhões de euros, o Programa de Ação Climática de 94 milhões de euros e o Fundo Ambiental 134,43 milhões de euros, o que prefaz os 331,43 milhões de euros. Atualmente, este projeto apresenta um desvio de cerca dos 30 meses e um desvio orçamental de 121,4 milhões de euros, face ao inercialmente previsto. Boa notícia, não tem financiamento PRR. E, portanto, a taxa de execução neste momento já é de 65%. Na linha vermelha, em julho de 2021, o Conselho da União Europeia aprovou o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, o PRR, integrando o investimento da expansão da linha vermelha da estação de São Sebastião a Alcântara, com um valor total de 304 milhões de euros e o fim de obra para dezembro de 2025. Esta linha, portanto, estas decisões tiveram 2 revisões, uma primeira aprovada em Conselho de Ministros em dezembro de 2022 e a autorização para aumento de despesa para 405,4 milhões de euros e a conclusão dos trabalhos em junho de 2026. A segunda aprovação em Conselho de Ministros foi em março de 2024, em que é mantido o valor do investimento em 405,4 milhões de euros,
alterando a data de conclusão do projeto para 2027. Neste momento, esta obra teve um efeito suspensivo que demorou 5 meses, portanto, houve uma impugnação e o Tribunal teve o processo 5 meses. Neste momento, o efeito suspensivo já foi levantado. Neste momento, aguardamos então o relatório de conformidade ambiental do projeto de execução pela APA e o parecer favorável da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Fontes de financiamento da linha vermelha, PRR, 357,51 milhões de euros de PRR e de Orçamento de Estado 47,9 milhões de euros, o que prefaz os 405,4 milhões de euros. À data, este projeto apresenta um desvio de calendário de cerca de 18 meses e um desvio orçamental de 101,4 milhões de euros, face àquilo que tinha inicialmente previsto, com uma taxa de execução da ordem dos 1,4%. Linha violeta. A linha violeta, Várzea de Loures, Hospital Beatriz Ângelo, resulta de um protocolo de colaboração assinado a 5 de julho de 2021 com o Metropolitano de Lisboa, a Câmara Municipal de Loures e a Câmara Municipal de Odivelas, e visava um estudo, planeamento e concretização de um projeto de expansão da cobertura intermodal da linha amarela. Previsto no Plano de Recuperação e Resiliência na modalidade empréstimo, que é diferente da linha vermelha, o projeto da linha violeta previa um investimento inicial de 250 milhões de euros para a empreitada de concessão e construção da infraestrutura ferroviária, bem como a aquisição de material circulante e do sistema de sinalização, com um fecho de obra, do projeto previsto para dezembro de 2025, ou seja, cerca de 6 meses de desvio face ao programa inicial. Em novembro de 2023, foi aprovada em Conselho de Ministros uma autorização para o Metropolitano de Lisboa poder efetuar uma despesa de 527,2 milhões de euros e alargar o prazo de conclusão do projeto para 2027, ou seja, 24 meses a mais do que aquilo que tinha inicialmente sido previsto. Este projeto apresenta, portanto, um desvio na ordem dos 24 meses e um desvio orçamental de 277,2 milhões de euros neste momento. A fonte de financiamento, como referi, é PRR, mas numa modalidade de empréstimo, e Orçamento de Estado, portanto, PRR 390 milhões e Orçamento de Estado 137,2 milhões de euros. Senhoras e senhores deputados, foi este o ponto de situação com que nos deparamos quanto ao cronograma físico e financeiro dos investimentos de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa. Quero aqui reforçar perante vós uma mensagem que consideramos absolutamente essencial que fique clara neste contexto. Quando um investimento é considerado essencial e é assumido como tal, como é o caso da expansão da rede do Metropolitano de Lisboa, este Governo diz, e diz com toda a convicção, que o que pode estar em discussão, nesta altura, face aos desvios identificados, é a fonte de financiamento da obra e não, nunca, a necessidade da execução da obra, que é da maior pertinência, necessidade para o desenvolvimento de toda a área metropolitana de Lisboa e de Portugal no seu todo também. Senhoras e senhores deputados, dizer que no curto e médio prazo este Governo já tomou algumas medidas mitigadoras, a primeira das quais já anunciada pelo Sr. Ministro Adjunto e da Coesão, Dr. Manuel Castro Almeida, ou seja, está em fase final de preparação dos trabalhos, conjuntamente com a estrutura de missão Recuperar Portugal, o dossiê final para se ir discutir com Bruxelas a forma como vamos dar sequência ao diagnóstico, digamos assim, que aqui convosco partilhei. A segunda medida mitigadora, e esta muito importante e teve o apoio dos senhores deputados ou da maioria de vós, tem a ver com os prazos de litigância. Como sabem, a litigância tem sido uma constante nos grandes concursos públicos. Este Governo submeteu à Assembleia da República e foi aprovada na especialidade no final da passada semana e já seguiu para promulgação de Sua Excelência o Sr. Presidente da República uma proposta de lei que aprova medidas especiais de contratação pública. Procede à aprovação de um regime de fiscalização prévia feito pelo Tribunal de Contas para projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus. Procede à aprovação de um regime excepcional aplicável às ações administrativas urgentes de contencioso pré-contratual,
que tenham por objeto impugnação de contratos, projetos financiados ou cofinanciados por fundos europeus, no sentido de agilizar e acelerar estes efeitos suspensivos. Por exemplo, na linha vermelha, se tivéssemos já esta medida em vigor, não teríamos esperado 5 meses, mas 1 mês e 2 semanas por aí, não mais que isso. Terceiro, este diploma permite também a aprovação de um regime facilitador de recurso à arbitragem, nomeadamente para os contratos que tenham financiamentos. Estou quase a terminar, Sr. Presidente. A terceira medida, e foi executada por nós desde a primeira hora, foi perceber de que forma poderíamos agilizar a comunicação entre as entidades da Administração Central, Pública e Autárquica para acelerar os processos, como com a Agência Portuguesa do Ambiente, a Autoridade Nacional para a Emergência e Proteção Civil. Havia processos parados, às vezes precisava só de sentar à volta da mesa estas entidades para as decisões se poderem acelerar, sempre no cumprimento da moldura legal aplicável. Pedimos também ao Conselho de Administração da Metro, aqui mais como uma medida prudencial, vamos dizer-lhe assim, para nos encontrar começarem a estudar cenários alternativos de financiamento. A obra não pode estar em causa. Senhoras e senhores deputados, este é o ponto de situação que preparei para partilhar convosco de forma objetiva. As notícias não são as melhores e é preciso ter consciência que tudo o que fizemos será sempre para mitigar a situação e assegurar as fontes de financiamento necessárias e suficientes para a boa persecução dos projetos e entregar infraestruturas e equipamentos que melhorem a qualidade de vida dos nossos concidadãos de forma descarbonizada. Fico à disposição de Vossas Excelências para as questões que entendam colocar. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Secretário de Estado. Uma explicação bastante completa. Para além dos desvios do MET, também houve um desvio de tempo. Faz favor, Sr. Deputado. Vou ser mesmo sintético, não é nenhuma tentativa de nenhum problema. É só a Sra. Secretária de Estado leu uma intervenção inicial e eu, com todo o respeito, porque ela foi muito informativa, mas as questões todas que eu coloquei acabaram por não ser respondidas. Eu compreendo que não houve uma má intenção, mas o formato desta audição para o qual nos preparámos não era este, Sr. Presidente, da nossa disponibilidade para, da forma que entender, poder ver as perguntas respondidas na segunda ronda ou quando achar por bem. Muito bem, Sr. Deputado, eu compreendo e também percebi da forma que não estava a seguir exatamente a pergunta-resposta, mas é uma opção da parte da Sra. Secretária de Estado, sem dúvida, se traz uma intervenção escrita ou não, tal como os seus deputados, trazem perguntas escritas ou não, cada um se prepara como muito bem entende. Desviou bastante do tempo, mas eu percebi que também estava a fazer um diagnóstico, um ponto de situação sobre o estado dos atrasos e dos desvios no metro e percebi que era bastante útil para a Comissão e para todos os seus deputados. Entretanto, já conteve respostas, penso eu, às questões colocadas e espero que possa reforçar as questões e a Sra. Secretária de Estado reforçar as respostas também. Vamos continuar os nossos trabalhos na perspectiva que possa ser esclarecedor para todos. Se houver alguma dificuldade, procuraremos adaptar-nos dentro das regras. Da parte do PSD, quem vai colocar as questões ao Sr. Deputado Marco Claudino, que dispõe de 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, e o Sr. Secretário de Estado, quem acompanha, antes de mais, queria agradecer a clareza da exposição, como também reconheceu o nosso colega do Partido Socialista, foi bastante informativa. E diria até que temos a agradecer ao Partido Socialista o requerimento para a vinda da Sra. Secretária de Estado, porque assim permite, de forma muito clara, estabilizar o tempo, o modo e o quanto foram os desvios que, portanto, preocupa o Partido Socialista e todos nós, seguramente, quer ao nível de calendário, quer ao nível financeiro. E, portanto, foi muito relevante percebermos que os 494 milhões de euros, grosso modo, de atraso, de desvio, e os média de 24 meses nos 3 projetos de atraso, resultam de algo que já vem do passado. E quero recordar, e isto foi, para mim foi, apesar de agradecer, bastante surpreendente, que o Partido Socialista venha, de alguma forma, surpreender-se com a intervenção do Sr. Ministro Castro Almeida. É aquela exatamente igual àquela que o Sr. Secretário de Estado de Mobilidade, Jorge Delgado, em 13 de maio de 2023, referiu que houve uma derrapagem superior a 500 milhões de euros, tendo dito que não se assegurava até que pudesse ser mais.
Até não garantia que não pudesse ser mais. E tendo dito algo muito importante, que foi reafirmado hoje aqui, mas que já tinha sido também declarado pelo Sr. Ministro Castro Almeida. O que está em causa é a fonte de financiamento, não a concretização da obra. Disse hoje a Sra. Secretária de Estado e disse o Sr. Ministro Castro Almeida. E, curiosamente, também disse o Sr. Secretário de Estado do Partido Socialista, na altura, sem qualquer necessidade de requerimento ou de interrogação. Referiu exatamente que poderia ser pelo PRR, pelo Orçamento do Estado ou até pelo Fundamental. Colocou há mais de um ano todas as possibilidades, o que nós não discordamos, bem pelo contrário. Se as obras são importantes, devem ser realizadas. Agora, que houve desvios financeiros de 500 milhões de euros, as causas estão identificadas, não apenas aqui, mas até curiosamente algumas delas no relatório consolidado da Metropolitana de Lisboa, que foi publicado um dia antes do requerimento do Partido Socialista, e houve também um desvio muito significativo em termos de prazo, que a todos nos preocupa. Era uma primeira nota que queria dar relativamente àquilo que é esta declaração clara de que o Governo vai naturalmente executar todas essas obras, ainda que alguma delas possa ter um financiamento diferente daquele que estava previsto. Ficamos também muito satisfeitos quando a Sra. Secretária de Estado diz que o Governo já está a tentar antecipar o problema, desejando que ele não aconteça. Isto é, junto da União Europeia, junto da Comissão Europeia, tentar de alguma forma, verificado este diagnóstico, algum ajustamento poder ser concretizado. E, portanto, estas notas para nós são relevantíssimas. Uma segunda nota que queria aqui dar tem que ver com aquilo que a Sra. Secretária de Estado também já referiu. Foi muito importante, não teve o acolhimento, infelizmente, de todos os partidos desta Casa, teve uma colaboração leal do Partido Socialista, embora não tenha, no final, votado a favor, a lei que foi aprovada em votação final global na passada sexta-feira. E ela foi proposta pelo Governo apenas, entre aspas, para fundos PRR, mas foi alargada a todos os fundos europeus. E acreditamos que muitos destes problemas de litigância, como referiu que aqui custou 5 meses à obra, possam ser, de alguma forma, e totalmente, diria mesmo, mitigados com este efeito suspensivo que é levantado no prazo de 40 dias, mais dia, menos dias, o que faz toda a diferença, não só em termos de tempo, mas também em termos de preço. Uma segunda nota, de facto, a Sra. Secretária de Estado teve a capacidade de nos antecipar todas as perguntas, por ter dado as respostas de forma tão clara, mas queria dar algumas notas sobre aquilo que é, e não conseguiria fazê-lo de forma diferente, sobre a intervenção que o Sr. Deputado do Partido Socialista referiu. Eu acho estranho quem tenha estado 8 anos e meio no Governo, faça requerimentos 3 meses depois deste Governo estar em funções, esteja tão preocupado com estas declarações de atrasos e de decapagens. E mais preocupado fico, ou mais sensibilidade, se calhar é a melhor expressão, fico, quando diz que o Governo está finalmente preocupado com a área metropolitana de Lisboa. Mas não disse, creio que foi essa a referência que fez. O Governo está sempre preocupado com todos os territórios e, naturalmente, muito especialmente, naquela em que, por atrasos, por dificuldades, por inépcia, deixou, em termos de mobilidade, uma situação caótica na área metropolitana de Lisboa, que inclui Lisboa e, naturalmente, inclui Setúbal também. E inclui, desde já também lhe digo, a minha zona, que também sou de Lisboa, mas da região norte de Lisboa, em que, naturalmente, este atraso de 30 meses na linha circular, 18 meses, e 24 meses na linha violeta, tem um impacto muito negativo para quem está no norte de Lisboa, seja nos concelhos de Louros, seja nos concelhos de Odivelas, Sobral de Montegraça, de Mafra, dos Vinhos, e já agora no meu, que é Torres Vedras. E, portanto, ainda bem que temos um Governo que até agora não tem nenhum desvio, nem financeiro, nem de calendário, para podermos ir em frente. Última nota, quero dar os parabéns à Sra. Secretária de Estado e desejar que os primeiros indícios são particularmente positivos, quando fazendo parte da equipa do Ministério, pelo sucesso inicial que prevemos que venha a ser também consolidado nos próximos tempos, do passe ferroviário verde, que no primeiro dia teve 1/3 já das subscrições que 4 meses tiveram o passe ferroviário nacional no anterior Governo. Muito bem, Sr. Deputado. Estão dados os parabéns. Estão colocadas as questões. A Secretária de Estado tomou boa nota das mesmas
e dispõe de 6 minutos para responder. Faz favor, Sr. Secretário de Estado. Muito bem. Srs. Deputados, vamos ouvir as respostas, por favor. Muito bem. Respondendo às questões que efetivamente não ficaram abordadas na minha intervenção e que foram colocadas, e bem, pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista, houve aqui, parece-me a mim, 2, 3 que não referia explicitamente. O estado da obra, penso que disse, as medidas mitigadoras também. O que é que eu não disse, e tem a ver com a dúvida que colocou, e muito bem, da linha circular em laço um híbrido. É verdade. Quando assumi a pasta, o Sr. Secretário de Estado, que teve a amabilidade de me fazer a transição pessoalmente, falou-me, Sr. Secretário de Estado, Cristina Dias, vocês vão ter que tomar aqui uma decisão. Este é um ponto que não ficou fechado. Nós pedimos estudos para que as decisões fossem tomadas com base em dados concretos, na necessidade das pessoas, e não porque eu acho que. A metodologia corretíssima, concordei na hora. Os estudos, um deles, portanto, estão a ser, eu não sei se posso passar aqui a publicidade, mas são 2 consultores reputados na praça. Um termina em novembro, o outro termina em dezembro. Não vou citar nomes, mas não é muito difícil. Pelo que, Sr. Deputado, terei todo o gosto depois de partilhar as conclusões, porque são eles, efetivamente, que vão ditar, digamos assim, o que vamos fazer, uma vez que existe essa dúvida e os estudos já foram solicitados. Mal existam conclusões, partilharemos com todo o gosto. Relativamente ao investimento nas 14 unidades triplas, nas 42 carruagens que tivemos o privilégio de visitar, eu e o Sr. Ministro e toda a equipa e os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, porque acabou por ser um dia de festa, porque era a primeira unidade nova que chegava ao fim de décadas, vão tudo a correr bem e tudo indica que sim, dar início à operação em janeiro de 2025. Portanto, e aqui dar os parabéns a quem desenhou e concebeu aquele projeto, porque ele traz muitas coisas inovadoras, em que foram colocados interesses dos trabalhadores, nomeadamente, não é de sumenos, mas já que estamos a falar do Metro de Lisboa, vamos falar do Metro de Lisboa. O sítio onde o maquinista se senta foi desenhado pelo próprio maquinista, foi ele que identificou onde era mais confortável para trabalhar. Tem espaços dedicados a algo que se fala menos em Lisboa e que é muito problemático, e este Governo está atento, que é as pessoas de mobilidade reduzida. As novas carruagens têm lugares específicos para acomodar passageiros com cadeiras de rodas. Portanto, não vemos a hora de entrar em operação este material novo que só vai trazer qualidade ao serviço. E aproveito aqui a oportunidade também para pedir desculpa aos lisboetas e aos passageiros, que não são só lisboetas, que todos os dias andam no Metropolitano de Lisboa, e não há crescimento sem sofrimento, e de facto este investimento está a causar problemas na circulação, as novidades têm este custo, mas que em janeiro seguramente tudo vamos olhar para trás e dizer que valeu a pena. Penso que eram estes 2 pontos fundamentais, se entra ou não entra em operação, e a linha laço, esta última informação que disponho. Relativamente ao Sr. Deputado Marco Albino, dizer que ontem, obrigada pelos parabéns, de facto, ontem foram vendidos 2.700 passes, sim. É verdade, muito obrigada. Ferroviários Verdes, já agora. Muito bem. Senhora Secretária de Estado, é a vez do Grupo Parlamentar do Chega, e quem coloca as questões é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 5 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Senhora Secretária de Estado, Srs. Deputados. Bem, Sra. Secretária de Estado, deixe-me primeiro, e antes de me dirigir a si, dirigir ao Partido Socialista, porque, e posso ser acusado, e vou ser acusado por dizer isto, naturalmente, mas tenho que dar os parabéns ao Partido Socialista, porque em 2023 conseguiu executar 1% da verba adjudicada para as obras do Metropolitano de Lisboa. E não deixa de ser curioso que depois de executarem 505 milhões dos 66,2, ainda vêm pedir esta audição. Mas estão de parabéns, conseguiram 1%, é melhor do que nada. Portanto, eu acho que só por isto o Partido Socialista nem devia ter a ousadia de propor esta audição. Mas, Senhora Secretária de Estado, deixe-me dizer-lhe que eu sei que vocês estão nervosos, fruto da coligação vocês estão nervosos, eu percebo isso, mas deixem passar. Deixem-nos liderar a oposição, porque foi por isso que nos mandataram. Senhora Secretária de Estado, outra coligação
Outra coligação que este Governo, Sr. Presidente, é que eu tenho receio que a Sra. Secretária de Estado não ouça as questões, porque eu lido bem com isto, Olha, o Sr. Deputado estava mesmo a colocar questões para ser respondido, não é? Eu lido bem com isto, Mas foi isso. Muito bem, então passemos à fase seguinte. Sra. Secretária de Estado, outra coligação que este Governo da AD fez foi com o LIVRE. E ao contrário do que o grupo parlamentar do PSD aqui defendeu, nós não aplaudimos esta questão do passe ferroviário verde. Não aplaudimos. Porque a medida em si é boa, beneficia as pessoas, sem dúvida, mas foi executada antes de ser pensada. Porque se nós não temos comboios suficientes, se não temos carruagens suficientes, tornar um produto atrativo por via do preço, naturalmente que faz disparar a procura e a oferta fica comprometida. Se já havia comprometimento desta oferta nas linhas regulares, e em Lisboa particularmente, com mais procura será um caos. É uma excelente medida, sem dúvida, mas foi executada antes de ser pensada e planeada. E pergunto-lhe se em relação a isto também tem algo a acrescentar ou até, eventualmente, a concordar com a nossa posição, discordando assim do Ministro das Infraestruturas, que decidiu avançar com isto para satisfazer a vontade ao LIVRE. Relativamente às linhas que nos estão a preocupar, a linha circular, naturalmente que é uma preocupação antiga, que a Sra. Secretária de Estado tem para resolver, porque, mais uma vez, o Governo PS não resolveu. E como o Governo PS não resolveu e prometeu, compete a este Governo resolver. Esperemos que seja breve, porque isto, naturalmente, que causa muitos constrangimentos que têm que ser rapidamente solucionados, assim como a linha vermelha, mas, acima de tudo, a linha violeta. A linha que faz a ligação de Louros e Odivelas a Lisboa, que é uma linha que não temos qualquer dúvida que vai favorecer e muito a ligação entre estes três concelhos, vai tornar muito mais fluido o trânsito no acesso a Lisboa e vai facultar uma condicionante que até aqui era impensável, que era ter as cidades mais periféricas de Lisboa ligadas por 1 metro de superfície, que muita gente dizia em tempos ser impossível. Portanto, é uma obra que está adjudicada, que já devia ter começado a andar, supostamente em maio deste ano teria de ter começado, mas o consórcio da Mota-Engil ainda não o começou, não sabemos porquê. A Sra. Secretária de Estado certamente saberá e vai-nos explicar os motivos. E isto para antecipar um problema que nós consideramos neste momento muito premente, que é os prazos que a União Europeia nos dá para a execução dos fundos do PRR. Como sabemos, até final de 2026 as obras têm que estar concluídas. Já fomos avisados várias vezes que não há prolongamento dos prazos e, se não fizermos isto até dezembro de 26, temos de devolver o dinheiro e arranjar outra forma de financiamento muito mais onerosa do que por via dos fundos do PRR. Portanto, eu termino com uma citação da Sra. Que me remete a outra, utilizada também por o seu antecessor, quando a Sra. Diz que não há crescimento sem sofrimento. O seu antecessor dizia: se há atraso é porque há obra. Por parte do PS, nós sabemos que eles andavam sempre atrasados. Por parte deste Governo, espero que o sofrimento seja curto e a obra seja rápida. Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Nós também esperamos que não haja muito sofrimento e a Sra. Secretária de Estado vai responder às questões que colocou. Está a terminar de umas notas relativamente ao que disse, mas penso que já está em condições de responder às questões. Sra. Secretária de Estado tem 5 minutos para respostas. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Penso que, na minha intervenção, de alguma forma, dei o estado em que está, o estado da obra em que está a linha vermelha, e a linha vermelha, neste momento, ainda não avançou para o terreno por duas razões. Falta obter o relatório de acompanhamento da execução do projeto, o RICAP,
e falta também obter o parecer favorável da Autoridade de Emergência e Proteção Civil. Sem estas duas peças, administrativa ou processuais, estarem concluídas, não é possível avançar a obra. Penso que, relativamente à linha vermelha, é aqui que estamos. Dizer também que, quando falei em sofrimento, não em dores de crescimento, precisamente porque é muito fácil estar dizer que a obra é importante desde que seja ali ao lado, que não me bata na minha porta. Quando bate na porta, as pessoas normalmente, e bem, contestam, mas depois também reconhecem que foi bom o que aconteceu. É o que nós esperamos vivamente que venha a acontecer quando, em janeiro, as pessoas estejam já a circular nos novos comboios do Metropolitano de Lisboa e a partir de 26, 27, com as novas linhas já operacionais. É isso que tudo faremos para que seja no mais curto espaço de tempo possível, mas dentro daquilo que está contratualizado. Porque, como disse muito bem, quer a linha verde, portanto, a linha circular, peço desculpa, que é a junção da verde com a amarela, está contratualizada, está em curso. A linha vermelha está contratualizada, vai entrar em curso. A linha violeta está em fase de análise de proposta, portanto, já está todo um processo em marcha. Nós só podemos garantir, e devemos garantir um acompanhamento e uma monitorização muito apertada de tudo o que está a acontecer e estar sempre numa lógica de prevenção, o que é que nós podemos fazer para acelerar, que reuniões é que é preciso realizar, que despachos é que é preciso sempre muito presentes para que mitiguemos o máximo que seja e que esteja ao nosso alcance aquilo que já é, como eu disse na minha intervenção, mitigar desvios, porque já estamos em desvio, efetivamente, mas tudo faremos para os colmatar. Sim. Obrigada. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, vamos iniciar a segunda ronda, que são 2 minutos por cada grupo parlamentar e a resposta da Sra. Secretária de Estado em conjunto. Primeiro grupo parlamentar, o Partido Socialista, o Sr. Deputado André Pinotes Batista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, antes de mais, as respostas que já foram dadas. Tenho mais uma questão para colocar. Não sem antes fazer um ponto político de situação. Estranho ao PSD que o Partido Socialista se preocupe com o país. Dirá muito sobre a forma como o PSD se vê na oposição e diz muito também sobre alguma arrogância com que se vê no poder. Nós agendámos mesmo esta nossa audição por acharmos importantíssimo termos o diálogo que aqui tivemos. E, portanto, esta coisa de nós ficarmos espantados porque posição e oposição tenham interesse pelo país é uma coisa que não deixa de criar perplexidade. Aliás, dizer que a área metropolitana foi mergulhada em caos é esquecer as obras que foram realizadas em todos os terminais ferroviários, as 10 novas embarcações elétricas, algumas das quais já circulam, a renovação integral da frota da Carris, dos transportes coletivos do Barreiro, entre outras, por métodos de combustão, métodos de motricidade amigas do ambiente, enfim, eletrificações, obras ferroviárias. Não vou estar aqui a ficar preso ao retrovisor, apenas dizer que é absolutamente desprovido de bom senso e de verdade aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado do PSD. Antes de ir à questão concreta que lhe quero colocar e que acho muito importante, e agradecer ter respondido àquilo que lhe tinha perguntado, é muito importante perceber-se uma coisa. Quando nós ouvimos um partido, como o Partido Chega, que faz citações do anterior governo, do atual governo, queria estar no governo, mas quer ser oposição ao governo, mas que amanhã aceitaria um convite para integrar um governo, nós só precisamos dizer uma coisa. A citação que aqui foi feita, de que se há obra é normal que haja atraso, faz realmente parte de quem decide, de quem tem responsabilidades, coisa que o Chega nunca teve. Senhora Secretária de Estado, tenho uma questão para lhe colocar muito concreta. Se pode confirmar que ontem foi dia de abertura de propostas, se as propostas que foram abertas relativamente a estes processos, se de facto isso ocorreu e se nos pode dar algumas novidades sobre isso. Penso que é mais ou menos de domínio público, alguns presidentes de Câmara pelo menos deram essa nota e também por aí há cuidado da reunião de hoje de percebermos que informações é que nos pode dar sobre isso e dizer, Sra. Secretária de Estado, é raro, mas não fica mal um deputado da oposição dizer a um membro do Governo que foi bom dialogar consigo, temos divergências, mas fica esclarecido no que tinha que ficar e agora faço-lhe uma pergunta para ficar ainda mais esclarecido. É estranho é que seja raro. Muito bem, Sr. Deputado, está satisfeito e colocou mais uma pergunta também. E agora vai ser o Deputado Gonçalo Lais, do PSD, que também vai colocar alguma questão. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, a Sra. Secretária de Estado e caras colegas. Na verdade, nós ficamos aqui um bocadinho de uma forma estranha, não conseguimos entender esta postura, na verdade, do Partido Socialista. Nós vimos aqui já um conjunto e um rol de atrasos sucessivos de 30 meses, de 24 meses, de 18 meses.
Nós vimos que, inclusivamente, ainda em maio do ano passado, o Partido Socialista dizia ao Governo que admitia uma derrapagem de 500 milhões de euros e nunca chegou nenhum requerimento do Partido Socialista para ouvir qualquer Ministro ou Secretário de Estado relativamente a atrasos nas obras. Os únicos atrasos que o Partido Socialista se lembrou de perguntar foram os atrasos pós-eleições, foram os atrasos que ocorreram 3 meses depois das eleições e agora sim o Partido Socialista está preocupado com os atrasos. Nossa preocupação com os atrasos sempre foi contínua e nunca deixou de ser, e é bom que fique registado. Mas há outro ponto que me parece a mim ainda mais importante ser registado. É que na semana em que faleceu o Sr. Presidente do Metro, colocado lá pelo Partido Socialista, o Sr. Engenheiro Vítor Domingos dos Santos, foi na própria semana que o Partido Socialista fez um requerimento para ouvir a Sra. Secretária de Estado acerca dos atrasos das obras no metro. Não deixa de ser curioso que depois de 8 anos de governo, de 4 anos de obras e de 3 meses do governo e de 4 dias depois de falecer o Sr. Presidente do Metro, o Partido Socialista entregou um requerimento para saber acerca dos atrasos nas obras do metro. E, na verdade, para nós, constitui uma forma um bocadinho estranha de conseguirmos lidar, enfim, com os problemas e com as situações, quando vemos que, sucessivamente, nestas datas todas, nunca foi chamado nenhuma pessoa, nem do metro, nem nenhum ministro, nem nenhum secretário de Estado. E, realmente, Sr. Presidente, isso só demonstra uma coisa, é que a preocupação do Partido Socialista é uma preocupação seletiva que só funciona quando está na oposição, porque quando esteve no governo, a execução destes programas foi zero. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage, Srs. Deputados, Sr. Deputado André Pinotes Batista, Sr. Deputado André Pinotes Batista. Srs. Deputados, podemos avançar. Ainda falta um grupo parlamentar que tem o direito de intervir e vai exercê-lo. E, como todos os outros grupos parlamentares, fará as questões e as considerações que entender, porque é responsável por elas, como é responsável o PSD e como é responsável o PS, são os 3 grupos que aqui estão, pelas declarações que fazem. E, portanto, neste momento é o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou, naturalmente, intervir da forma que fez o Sr. Deputado Gonçalo Lage, tão acalorado. Aliás, eu acho que o debate nesta Comissão deve ser feito com urbanidade, com calma, com responsabilidade. E por falar em responsabilidade, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado André Pinotes Batista que não recebemos por parte de um Governo que teve maioria absoluta e em 2 anos caiu com 13 demissões num ano, não recebemos lições de responsabilidade. Jamais. Segundo ponto, nós não andamos a deambular entre queremos ir para o Governo ou queremos ir para a oposição. Nós estamos neste momento onde nos é permitido estar, que é a liderar a oposição. Não estamos nem como o PS, nem como o CDS a servir de muletas do Governo do PSD. Isso recusamo-nos e estamos muito bem no nosso papel, que foi para isso que fomos eleitos, para fazer uma oposição séria e credível. Algo que os senhores não sabem fazer, até porque os senhores devem se lembrar que tem um secretário-geral que pensava que mandava nisto tudo e, em relação à responsabilidade, acordou num dia de manhã e disse: o aeroporto vai ser ali. E depois já era acolá. E depois levou um puxão de orelhas do agora Presidente da Comissão Europeia e ficou remetido ao silêncio. Portanto, Sr. Deputado, não falemos em responsabilidade, que fica-lhe muito mal. Mas como o debate não é entre nós e é uma audição à Sra. Secretária de Estado, por uma questão de respeito até à convidada, eu vou mesmo fazer uma questão ao contrário de Vossas Excelências. Senhora Secretária de Estado, eu gostava, porque admito que tenha sido por esquecimento, na primeira ronda eu coloquei a questão do passe ferroviário verde e é isto que nos interessa mesmo saber, além das irresponsabilidades do Partido Socialista. Está colocada a questão, Sr. Era isto que eu gostava de saber. Muito finalmente, a colocou, Sr. Secretário de Estado. Na verdade, nesta ronda não houve muitas questões diretamente para si. Penso que em alguns assuntos que foram aqui focados não vai prestar grande esclarecimento, porque não eram direcionados para si, objetivamente, mas fazem parte da dialética parlamentar e são todos muito importantes. Das questões que colocaram, efetivamente, uma última do Sr. Deputado Filipe Melo, a Sra. Secretária de Estado
dispõe de 6 minutos. Se calhar não vai precisar de tanto. Os 6 minutos correspondem ao tempo que dispõe para responder às questões e, no fundo, faz aqui uma conclusão e um encerramento desta audição. Portanto, Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria então por responder à questão colocada pelo Sr. Deputado André Pinotes Batista, relativamente ao tema da linha violeta e a recepção de propostas. Sim, é do domínio público, elas acontecem numa plataforma, portanto, é verdade, até à meia-noite de sexta-feira, os potenciais candidatos tinham que apresentar as suas propostas. O que eu sei neste momento é que o júri, e como sabe, é independente, porque nem o Conselho de Administração do Metro, ninguém tem acesso ao que agora se está a passar e, portanto, estou a aguardar por o resultado da análise que agora se faz, recepção e análise das propostas. Estamos exatamente nessa fase. Senhor Deputado Filipe Melo, falava do passo ferroviário verde e se tinham existido estudos ou se era um voluntarismo. Não foi voluntarismo algum, houve estudos muito sérios. Nós começamos a trabalhar esta medida em maio e ela acontece agora. Tivemos que preparar uma equipa dentro da Comboios de Portugal. Foi a empresa Comboios de Portugal que fez todo o desenho, todos os impactos. Chegamos ao valor de 18,9, foi a CP que nos deu o valor de 18,9 milhões de euros. Portanto, foi um trabalho conjunto de uma iniciativa que vai encurtar distâncias, vai simplificar a vida a muitos portugueses, que eles com um só título de transporte viajam de norte a sul, flexível porque podem andar em vários comboios regionais, interregionais, intercidades, segunda classe, com reserva, e alguma parte dos urbanos. É uma medida que ontem, Sr. Deputado, posso partilhar isto convosco, porque nós também temos sentimentos. De tudo o que estava a acontecer na TV, aquilo que me encheu o coração foi ver pessoas, ou no caso estudante, a dizer que ia passar a ir mais vezes a casa ao fim de semana, porque o passe iria permitir isso. Acho que não há nada melhor do que sentir que estamos a trabalhar para os nossos portugueses e faço isso com muita honra. Muito obrigada pela pergunta, por ter a oportunidade também de manifestar este meu contentamento pessoal. Muito obrigada. Sra. Secretária de Estado, sempre um prazer tê-la aqui connosco na Comissão. No caso, penso que a Comissão está esclarecida. No decurso desta audição prestou as respostas às perguntas colocadas. Nós encerramos os nossos trabalhos. Srs. Deputados, amanhã voltamos a reunir às 10 horas da manhã com a audição do Sr. Presidente da CP. Até amanhã. Muito obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas.